E o meu marido que colocava pozinho na minha comida todos os dias pra eu ficar doente. Mas aí eu descobri e me vinguei. Pra contextualizar pra vocês, eu tenho uma irmã gêmea. E assim, a beleza da família foi toda pra ela. Então eu nunca fui a mais bonita. Aí todo mundo ficava perto de mim pra conseguir ficar perto dela. E aí no início, eu achava que todo mundo gostava de mim. Só que depois eu fui percebendo que na verdade era da minha irmã. E isso sempre me doeu muito. Porque eu não era nem a segunda opção. Eu era o que restava. Até que a gente foi crescendo, a minha irmã tinha vários namorados. Não ao mesmo tempo, mas ao longo do tempo. E eu nunca tinha ninguém interessado em mim. Até que apareceu um homem que estava interessado em mim, só que a minha irmã começou a dizer que ele era estranho, que tinha alguma coisa por trás, que talvez ele tivesse com algum interesse, porque a gente era de uma família rica. Ela começou a falar isso e eu comecei a dizer que ela estava com inveja, mesmo com todo mundo me avisando que esse cara não gostava de mim, que ele só tinha algum interesse camuflado. Eu fiquei cega e falei que não, que era o amor da minha vida. Passou um tempo do relacionamento, ele me pediu em casamento. Só eu ficava feliz, minha irmã não ficava e meus pais eram indiferentes. E nisso, eu achando que estava tudo maravilhoso. Só que a gente se casou e na parte de bens, a gente meio que dividiu tudo. Então, se separasse, seria metade dele e metade minha. Nessa brincadeira, tipo assim, passou um ano do casamento, tava tudo bem. Só que depois de um ano, a minha saúde começou a ficar muito ruim. E aí, tipo assim, todo dia eu piorava. Eu comecei a ficar fraca, eu comecei a precisar ir no médico. E ninguém sabia o que eu tinha. E assim, quando eu casei, a minha família sempre tinha uma tradição. Eles sempre mandavam uma pessoa que era da nossa casa pra ficar com a filha que casasse. Pra meio que ter alguém da confiança deles, meio que olhando. E nisso foi uma moça lá em casa que eu gostava muito. Participou da minha infância toda. Ela já era uma senhora. Como meu marido saía muito, eu comecei a conversar com ela. Ela falava, tome isso, tome aquilo, faça um chá, não sei o quê. Só que ela percebeu também que não estava melhorando nada. Eu só piorava, eu só piorava. E o meu marido, ele só voltava para casa no horário do almoço. E ele não deixava ninguém fazer minha comida, só ele fazia. E a minha funcionária começou a achar estranho. Porque ela falava assim, você às vezes acorda até bem, mas depois do almoço você fica mal. Eu falei, não, é porque eu acho que o tempero que ele bota não tá me fazendo bem. Nisso teve um dia que eu tava muito mal, e aí eu passei muito mal, vomitei e fiz tudo. E o meu marido falou pra mim, eu acho que você tá com câncer. Falei, então vou no médico. Ele, não vá no médico, porque eu tenho certeza. Eu conheci uma pessoa que tinha os mesmos sintomas que você, e pelo que eu sei, já deve estar bem grave pra você estar tendo esses sintomas. Eu falei, mesmo assim, vou no médico pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, ele não deixou eu fazer exame, ele ia comigo, e assim, quando o médico passava o exame, a gente ia embora e não voltava mais. E nisso, eu ficava, verdade, não precisa, já que ele tava falando, ele sabe mesmo das coisas, eu vou acreditar, eu tô totalmente cega. Nesse meio tempo, eu descobri que ele estava me traindo. Na verdade, eu descobri que tinha vários casos de traições. Comecei a ficar ainda mais doente, sabe? Eu ficava só na cama, não aguentava nem levantar pra vocês terem uma noção da minha fraqueza. Até aí tudo já tava ruim, só que ainda ia piorar. Numa dessas vezes, tava só eu e minha funcionária, e aí eu desmaiei. Aí ela viu, ela falou, você tá precisando ir no hospital, vou te levar pro hospital agora. E eu falei, não, meu marido não vai gostar. Ela falou, eu não tô ligando, eu fui contratada pra cuidar de você, eu não tô nem aí pro que ele vai achar. E ela me levou pro hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu falei com o médico que eu tenho que tomar o meu remédio. Tava no horário do almoço, meu marido vai fazer meu almoço e eu tenho que tomar o meu remédio controlado porque eu tenho câncer e pelo que eu sei, já é terminal. Então eu preciso. Aí o médico olhou pra mim e falou, câncer? Como assim? Falei, não é porque eu sinto isso e tudo mais. Meu marido falou que eu tô com câncer terminal. E ele falou, vem cá, você fez exame? Quem foi o médico que te disse isso aí? Eu falei, não teve médico, foi o meu marido que me falou. Ele olhou pra mim e falou, ó, eu sinto muito, mas você não tem câncer nenhum. E eu falei, o quê? Você deve estar mentindo, porque não é possível. Olha como eu tô, não consigo ficar nem em pé direito. Eu tô fraca, eu passo mal o tempo todo. É claro que isso aí é alguma doença. Aí ele falou que eles fizeram exame de sangue na mesma hora e, na verdade, eles descobriram que tem veneno no meu corpo. A minha funcionária tava comigo. Ela falou na hora, bem que eu desconfiava, porque todo dia ele faz o almoço dela e não deixa ninguém tocar. O médico disse que provavelmente ele tava me envenenando todos os dias no almoço. E se eu demorasse mais um dia pra ir pro hospital, eu não ia aguentar. Pensa no choque, na decepção que eu senti. Eu só lembrei da minha irmã me avisando lá no início, há 2 anos, que aquele homem tinha alguma coisa estranha. Meu marido começou a me ligar perguntando onde que eu tava. Eu falei que era pra minha funcionária mentir. Naquele mesmo dia, eu chamei os meus pais e a minha irmã no hospital e eu contei tudo o que tava acontecendo. E eu perguntei se dava pra fazer alguma coisa, porque eu não queria me separar e ele ficar com todas as minhas coisas. Na mesma hora, os meus pais ligaram pros advogados da família, explicaram uma situação e os advogados falaram, não se preocupem, a gente vai dar um jeito, a gente vai contratar um detetive pra ter mais provas. Depois daquele dia, eu voltei pra casa, fingi que tava doente e aí eu comecei a mudar. Eu e minha funcionária, a gente arrumou um plano. Todo dia no almoço ele me dava comida e como sempre eu comia, ele se acostumou a me dar almoço e saía. E eu falei, quando ele sair, eu vou fingir que eu tô comendo. A gente vai trocar o prato e eu vou comer o prato trocado e assim a gente fez. E nisso, os detetives já estavam em ação porque eles precisavam ter provas pra poder anular a questão do casamento. Passou um mês, eu fingindo que tava fraca, pra ele não desconfiar de nada, os detetives conseguiram todas as provas. Tanto de envenenamento, onde ele comprava, com o que ele comprava e também das traições. Um dia ele chegou em casa e tava eu e minha família e vários seguranças. E ele perguntou
que estava acontecendo, se era uma festa de família. Eu disse que não, eu disse que ali era o nosso divórcio e que ele não precisava assinar nada, porque pelas provas a gente ia anular tudo. Porque pra quem não sabe, no nosso contrato de casamento era minha família que fazia, era padrão. Então tava lá que se acontecesse algum mal a outra pessoa, causada, né, casamento não ia valer mais. Então nada seria dividido, pois a minha família já pensou em tudo quando eu não queria pensar em nada. Resultado, anulamos tudo. Ele ficou sem nada, ele ficou possesso, quis me bater. Aí os seguranças deram nele. Ele não trabalhava, vivia às minhas custas, do meu dinheiro. Ele ficou acabado, sabe, sem nada. E pelo que eu soube depois, ele até tentou conhecer outras pessoas ricas também, mas como a minha família era muito influente, a gente comentou o caso pra todo mundo, pra que todo mundo ficasse sabendo. Hoje, depois de 3 anos que tudo aconteceu, eu me reaproximei da minha família, que eu tinha cortado o contato, porque esse meu marido ficava falando que minha família só queria meu mal e tudo mais. Hoje, esse meu ex-marido, eu nem sei como tá, nem sei por onde anda, e sinceramente eu não quero nem saber. Eu só tenho pra dizer que tenho muito cuidado com quem você se relaciona, com os avisos que te dão, porque às vezes a gente não escuta achando que tá certo. E aí, ó, quase que eu me lenho total, quase que fui morar com Deus.